muito bem-vindos ao Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF RJTS. Meu nome é Lohana Amaral, eu sou a apresentadora e hoje nós teremos mais um episódio. E o episódio de hoje é super moderno, porque o tema é como as tecnologias estão impactando diretamente na vida dos trabalhadores. E para discutir sobre esse tema super atual, nós estamos recebendo dois grandes convidados. O primeiro deles é o Thales Aguiar. Ele que é CEO do Blockchain do Rio e especialista em criptomoedas. Seja muito bem-vindo, Thales, ao nosso podcast. E para começar, eu já quero logo te fazer uma pergunta. Me conta, nós sabemos aqui que você trabalhou em cerca ali de mais ou menos 12 anos no Bradesco. Como é que foi essa transição de você sair do universo bancário e ingressar nesse universo de criptomoedas e tecnologias em geral? Conta pra gente. Lohane, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal do Bancário Pode Mais. Eu trabalhei 12 anos no Bradesco, como você falou. Minha família é de bancários, meu pai é bancário, minha madrasta é bancária. E para mim foi uma surpresa quando eu comecei a ouvir falar em tecnologias inovadoras, né? Então, eu ouvi falar em Bitcoin na metade do meu caminho no banco, e quando eu falei em Bitcoin para quem estava acima de mim, olharam estranho e não sentiram muita firmeza. E eu percebi que não podia falar daquilo, né? Então, depois de 6 anos no banco, você falar de Bitcoin, criptomoeda, e a gente tá falando num banco, por que que é tão estranho? E eu entendi que não era bom falar, não comentar, então a gente parou de falar. Quando eu pensei em sair do banco, eu conheci o mercado de cripto e tecnologia blockchain, e eu olhei: "Olha, aqui tem uma oportunidade, vou falar de novo". E eu percebi que já estava diferente. Então, no meu finalzinho do banco, o banco já estava olhando para cripto, já olhava para blockchain, já começava a fazer algumas operações, já começava a olhar o Banco Central também, todos os bancos, e o olhar já era diferente. Mas eu senti que era uma oportunidade e eu decidi sair do banco por conta disso. Então, apesar da experiência do banco, apesar do banco estar começando a olhar, eu senti que ainda estava um pouco atrasado e eu queria avançar mais nesse segmento. E eu optei por pedir o banco para poder me desligar. E depois de 12 anos do banco, fiz uma transição de carreira para o mercado de blockchain. Então foi assim a transição. Pois é, uma mudança radical, né, mas você seguiu pelo caminho certo, né, porque olha na atualidade, tudo é tecnologia, né, e é um nicho que você atua, é um nicho que está super em voga. Todo mundo quer, mesmo aquelas pessoas que não têm muita expertise, muita experiência, têm aquela curiosidade em saber mais. Então, você está trilhando o caminho certo, não é por acaso. Bom, nós vamos também, receber agora, eu quero apresentar para vocês o nosso segundo convidado, que é o Fernando Benfica, ele que é economista, pesquisador do Diese, um cara também super intelectualizado e atualizado nesse universo aí tecnológico. Conta pra gente, explica pra gente um pouquinho, sobre o trabalho que você desenvolve na Diese. Olá, bom, meu nome é Fernando Benfica, sou técnico do Diese, doutor em economia pela Universidade Federal Fluminense. Estudo economia há 25, um pouco mais de 25 anos, mais ou menos, mestrado, doutorado na área, e nos últimos anos eu também me interessei por essa área de tecnologia e desenvolvi minha tese de doutorado nessa área, né. Assim, vai ser interessante tratar desses pontos aqui, porque realmente, como você disse, é um assunto que voltou a ser muito discutido, e a tendência é que ele continue sendo bastante discutido nos próximos anos. Bom, Diese, eu estou desde 2012, né, sou técnico aqui no Escritório Regional do Rio de Janeiro. Diese é uma instituição fundada e mantida pelo movimento sindical desde os anos 50, e a gente atua fazendo assessoria, pesquisa e formação para o movimento sindical, em várias demandas que esse movimento apresenta para a gente, desde das negociações que faz com as empresas, até demandas que visam discutir a economia e a política de forma mais ampla, né. A gente trata desde política macroeconômica, privatizações, mas também faz estudos setoriais para tudo para atender essas demandas do movimento sindical. Muito bacana, ótimo. Bom, Thales, agora a pergunta para você. Explica para a gente de forma, simplificada, porque é um tema muito complexo e muita gente não tem muito conhecimento. O que que significa blockchain e como que ela impacta diretamente no mundo do trabalho? Blockchain nada mais é do que cadeia de blocos, ou corrente de blocos. É um termo que foi criado
por 2 engenheiros da Xerox em 1990, pertinho dos anos 2000. Eles criaram esse termo e eles entenderam que, como que a gente consegue trazer segurança para uma infraestrutura de rede. Então eles queriam trazer mais segurança para essa infraestrutura, onde a gente não necessitasse efetivamente de ter tudo alinhado. Então todos os servidores dos computadores em linha. Hoje a gente tem esses 2 modelos, né, tem até mais, mas os mais conhecidos é o servidor em linha e o mais inovador em blockchain. A tecnologia blockchain, o que ela faz é conectar, os computadores, ao invés de eles estarem conectados em uma rede alinhados, elas vão estar interconectados. Então vamos supor que eu tenho um computador, o Fernando e você também, os nossos computadores eles não estão, assim, em linha reta, eles vão vai ter o meu servidor ele está conectado ao seu e o do Fernando ao mesmo tempo, e o dele é o meu e o seu ao mesmo tempo. Então a gente passa a ter uma nova configuração dos servidores. Eh, e aí quando eu falo de servidores não precisam estar perto. O meu pode estar na China, o seu no Brasil, o do Fernando nos Estados Unidos. Então para poder ilustrar, ficar mais fácil o entendimento, é assim que a tecnologia funciona. Só que a principal aplicação dela é criptomoeda, para finanças ou para servidores de segurança. Então essas aplicações são focadas em novas tecnologias do mercado financeiro, basicamente, onde a gente vai encontrar mais. Porque existe um tabu e medo também. Eu digo porque eu também sempre tive um pouquinho de medo ali de realizar transações ali financeiras, principalmente ali no que diz respeito a Bitcoin, criptomoeda. Então é uma forma também de sentirmos, né, os investidores, as pessoas que investem ali, que gostam de minerar, sentirem mais protegidos, mais seguros, né. Então a proposta do blockchain é justamente essa. Eu acho que o grande diferencial da blockchain para finanças é quando você acaba com o intermediário. Quando eu tenho hoje o Sistema Financeiro Nacional Brasileiro, a gente tem um órgão que protege a gente, que é o Banco Central. Isso. Então, basicamente, ele está ali para poder fazer o meio de campo entre o consumidor e o atacado, que são os bancos. Quando eu falo de blockchain e transações financeiras em blockchain, eu não tenho esse intermediário. Eu saio do mercado centralizado e vou para o mercado descentralizado. Então, se eu quero fazer uma transação para você, seja de 5, 10 reais ou 10 mil dólares, ou 10 mil reais, a gente faz entre nós. E eu não preciso do banco. Você tem um endereço de carteira, eu tenho a minha carteira e vou enviar para você no endereço que você me der. Então, eu transfiro direto para você. A gente chama de P2P, peer-to-peer. Então, no meio do caminho, eu não tenho um intermediário, eu não tenho nem um banco, nem um banco central para poder fiscalizar. Isso é legal, mas o contraponto é que se eu erro o endereço da tua carteira, você não recebe. Eu não tenho com quem reclamar. Então, a gente tem algumas diferenças no mercado. Você passa a ter grandes poderes e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora, se eu quero enviar um dinheiro nesse momento para a China para poder receber uma mercadoria, é muito mais rápido. Quando eu trabalhava no banco, para você fazer um câmbio, levava até 14 dias. Hoje, se eu quero fazer um câmbio em cripto, usando a tecnologia blockchain, eu faço em segundos. Então tem algumas diferenças aí que, facilitam a vida do consumidor, a vida dos empresários, porém você tem que ter mais responsabilidade, mais cuidado, porque você também não tem com quem reclamar se você errar. Sim, é verdade. Mas não fica tranquilo, se você quiser errar, eu passo os meus dados, você pode errar na minha conta, não tem problema, é bom que você, né, a gente já faz o teste. Mas vamos lá. Eh, Fernanda, agora eu vou te fazer uma pergunta referente à inteligência artificial, que é um tema também que eu acho incrível, e hoje a gente só vê, né, como a gente vê que o mercado, esse nicho de inteligência artificial está contido em todos os setores, e algo também está em voga. Conta pra gente o que você acha da inteligência artificial na atualidade e como que ela está influenciando, impactando também nos ambientes corporativos. Bom, a inteligência artificial, ela vem eh, como um item de um conjunto de inovações tecnológicas que remetem a coisa de 30, 40 anos, né. Então, hoje a gente teve um desenvolvimento, principalmente dos anos 2000 para cá, de basicamente duas dois d desse conjunto de inovações, 2 itens muito importantes que esses que têm impactado mais o mundo do trabalho e o ambiente corporativo, se a gente quiser. Basicamente o desenvolvimento de sensores mais sofisticados, que impactaram muito a robótica, onde a gente tem as fábricas, né, aquela visão que a gente tem da linha de montagem. Então, hoje você tem fábricas, basicamente, que você não tem trabalhadores, assim, isso já tem algum tempo, mas com esse desenvolvimento desses sensores, isso se aprofundou. Isso vai ter impacto, eu vou falar de alguns mais para frente,
E também, por outro lado, a inteligência artificial vem como também, eu não vou tratar aqui exatamente da inteligência artificial, mas vou dizer o seguinte, é uma forma de processamento nova que abriu outras possibilidades para usos para o trabalho, literalmente. E o que que tem, como é que essas inovações têm aparecido para a gente no nosso cotidiano e também tanto em uma aplicação mais cotidiana para as pessoas no dia a dia, quanto nas empresas, né, no ambiente corporativo. A gente tem vários setores, se a gente quiser, da agricultura até os serviços que têm agora uso, né, de inteligência dessas novas tecnologias. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que todo mundo vai reconhecer, né? Por exemplo, no caso das empresas, uma coisa que começou e todo mundo aqui já teve contato são os assistentes virtuais e os chatbots, né? Que a gente tem ali, praticamente não fala mais com uma pessoa, se você precisa de um atendimento, etc. Isso já foi automatizado, e isso também impactou. Muitas trabalhadores não estão mais engajados nesse. Os bancos, né? Os próprios bancos hoje. Sim, e aí a gente pode dar mais alguns exemplos, né, os bancos, a gente tem muita coisa para tratar em relação aos bancos, porque eles usam bastante, né. Mas, a gente pode pensar também, na medicina você tem robôs já praticamente que fazem leituras de diagnósticos de exames específicos, você tem a própria produção jornalística está muito impactada, porque a gente já tem há mais de década, eh robôs, por assim dizer, ou inteligência artificial produzindo textos jornalísticos que a gente lê, a gente nem se dá conta, às vezes, que está lendo um texto que foi, no máximo, revisado por um ser humano, assim, não tem outros exemplos. Pesquisa jurídica, você pode ter, por exemplo, você dispensa um assistente jurídico que teria que consultar inúmeros processos para conseguir, elaborar ali uma jurisprudência para um advogado. Você, com a inteligência artificial, você consegue fazer uma grande varredura desses processos, desses dados, etc. Isso também tem uma implicação do ponto de vista, nas, digamos, tarefas intermediárias, burocráticas das empresas, porque todo o manejo que você tem com determinadas informações mais repetitivas, etc., hoje conseguem ser feitas com inteligência artificial. O outro lado, que é também para fechar essa questão rapidinho, né, dos exemplos, assim, como é que tem impactado, que também todo mundo tem, basicamente já tem contato, é pensar na economia de plataforma também. Você não tem como pensar nesses aplicativos de transporte e entrega sem a inteligência artificial lidando com uma grande quantidade, sabendo utilizar, manejar uma quantidade enorme de dados, e com isso você consegue fazer essas conexões muito ágeis entre um demandante e um ofertante de um certo serviço. Aproveitando o que você acabou de apresentar, pensando na sua atuação junto à Diese, como que a Diese, como que vocês enxergam que a inteligência artificial, ela tem um impacto muito forte, né, em toda a sociedade. Como que você enxerga, com o trabalho que você desenvolve ali na Diese, essas mudanças que já estão ocorrendo e que estão por ocorrer? Porque vocês realizam um trabalho ali de pesquisa junto à Sim, DIESE. sim. Como que vocês estão analisando esse cenário, O os primeiro possíveis impactos? Sim, o primeiro ponto que é o mais, assim, até que causa preocupação é a questão do emprego, né. Eu acabei de dizer, você tem várias funções que eram ocupadas por trabalhadores e trabalhadoras dentro das empresas que agora estão sendo substituídas por máquinas. Isso não é novidade, se você pega desde o início do capitalismo, você vai ver, as máquinas sempre figuraram como uma preocupação. A gente tem movimento ludista lá no início da Revolução Industrial, que quebravam as máquinas, porque as máquinas seriam, em tese, a causa da mazela de trabalhadores que trabalhavam em oficinas, etc. Aí você começou a mecanizar, as pessoas foram sendo colocadas para fora e elas começaram a se revoltar com as máquinas, né. Isso é uma visão muito esquematizada, porque se você estuda bem o movimento, você vê que é um pouco mais rico que isso, mas o que que ficou para a história? Uma espécie de temor, ao mesmo tempo uma mistura de temor e fascinação com as máquinas, né, assim: Sim. "Olha, caramba, como se produz mais com esse dispositivo, mas ao mesmo tempo ele pode me tornar inútil como trabalhador". Esse é o primeiro ponto, ou seja, o desemprego. Essa questão do sempre um desemprego potencial ou uma potencialidade de se aumentar o desemprego de uma forma que não se volta para antes. O que está acontecendo hoje com a inteligência artificial e essas novas tecnologias? Você tem, eh
por assim dizer, na Revolução Industrial, que você tem as, digamos, migrações de setor. A boa parte da população antes da Revolução Industrial trabalhava na agricultura. Com a Revolução Industrial você tem uma migração em massa que leva séculos, é claro, para o setor industrial. Assim, as pessoas, você tinha cada vez menos uma parcela da população trabalhadora ocupada na agricultura e mais na indústria, nas fábricas, etc. Ao longo do século XX, principalmente mais para o final, você tem a outra transição que alguns autores chamam de uma nova revolução industrial, etc. Segunda, terceira, quarta, depende do autor e do que pontuam como revolução industrial, em que essas máquinas, essas inovações, elas estão migrando para os serviços agora. E aí a gente chega nos bancos, a gente chega em vários outros setores que eram até pouco tempo inimagináveis. Por exemplo, quem imaginar que um jornalista seria substituído? Você pode imaginar, por exemplo, um operador de máquina. Não, você coloca ali uma máquina mais sofisticada, você não precisa mais operar a máquina. No máximo, você vai fazer uma supervisão. Mas pensa, eu falei em diagnósticos médicos, redação de textos, pesquisa jurídica, até o próprio atendimento, Sim. aqui agora. Então, são exemplos. E, assim, o emprego em primeiro lugar, mas também os outros impactos que você pode ter para o mercado de trabalho. Por exemplo, um aumento do desemprego, ele tende a reduzir o poder de barganha dos trabalhadores como um todo, e isso tem impactos na remuneração e nas condições de trabalho, porque se o capital tem mais força ali a cada momento de negociação, porque, por exemplo, detém esse arsenal agora, né, tecnológico, você olha, então, gente, assim, a força de trabalho de vocês está valendo menos, então vai ser rebaixado o valor e quem quiser trabalhar vai ser sob condições piores. Não, com certeza, e vamos até mudar de assunto, porque daqui a pouco o Bancário Pode Mais vai querer criar aí um robô de Lohana Amaral, vai me tirar daqui, você vai tirar meu trabalho, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Agora, Thales, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu adoro esse tema de inteligência artificial. Eu gosto muito também dessas novas tecnologias e falar sobre o universo de investimento, criptomoeda, isso para mim também, a gente já estava conversando antes, eu adoro. Aproveitando, para dar continuidade, explica pra gente, porque assim, eu cheguei até a comentar que o blockchain, ele acaba trazendo mais segurança pra gente. Geralmente, vocês atuam com mais segurança, né, por existir aí o blockchain. Explica pra gente se é mais uma resposta, tá, direta. O que que você acha? Você acha que o blockchain, de fato, ele ele proporciona mais segurança para quem está realizando ali transações financeiras? Dá um exemplo para a gente, só para a gente ilustrar, porque é interessante a gente exemplificar, porque você é especialista, mas tem muitas pessoas, assim como eu, que não tem muito conhecimento aí nesse universo. Você já explicou para a gente o que significa o blockchain, mas exemplifica para a gente algo mais real, palpável. Para não ser muito, eu vou explicar, mas para também não ser muito tecniquez, porque quando a gente fala que a blockchain ela é descentralizada e eu não dependo de um terceiro, eh, a blockchain precisa funcionar, e para ela funcionar, ela precisa de nós validadores. Ela precisa de poder computacional das pessoas que emprestam para ela funcionar. E cada transação feita na blockchain, quando eu falo que ela é uma cadeia de blocos, ela funciona assim, ó. Vem um bloco primeiro, você coloca as informações nesse bloco, ele se conecta no segundo e coloca outras informações nesse bloco. Esse bloco, quando você coloca uma informação, eu não posso voltar. Então significa que, quando eu coloco uma informação aqui, eu confirmo essas transações com os nós validadores, que são as pessoas que fornecem poder computacional para a rede, eu passo para o próximo bloco e não volto para o segundo. E agora eu vou te dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil para a gente poder visualizar. Se eu tirar uma foto aqui agora sua, tirar uma foto da Lohane e enviei para você, essa foto que você recebeu é uma cópia ou uma original? Original ali, você tá tirando ali uma foto minha, Mas, acho que é. então, não, não é. A original tá comigo, porque eu tirei uma foto sua, eu tirei o WhatsApp, tirei aqui no meu celular e mandei pro seu. Eu fiquei com a foto e mandei uma pra você. Então você ficou com a cópia Tô com a e eu fiquei foto. com a original. Então eu repliquei. Se você mandar pro Fernando, ele tem uma nova cópia. Se eu mandar pra outra pessoa, tem uma nova cópia. A diferença é, quando eu uso a tecnologia blockchain, eu tiro uma foto, crio um arquivo digital, que pode ser uma música, pode ser qualquer tipo de arquivo em texto. E eu mando para você através da rede blockchain, significa que o original sai da minha mão e ele vai para você. Então eu pego esse arquivo digital e transaciono de mão em mão, aonde ele não deixa nenhum rastro. Aliás, ele deixa um rastro, que é o hash. Ele deixa uma informação ali, olha, esse arquivo foi criado na carteira do Thales, foi enviado para a Lohane,
depois ele foi para o Fernando, depois voltou para o Thales. Eu tenho todo um caminho traçado, então eu consigo rastrear, saber por onde ele passou. Basicamente, isso é o que a blockchain faz. Então, quando Satoshi Nakamoto, eu vou só dar um contexto aqui da parte financeira. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, aí você vai me perguntar quem é Satoshi Nakamoto? Quem é esse cara? Quem é? Eu já respondi errado. Você me fez a pergunta que é a foto original, eu já errei, só para, né, causar aqui, mas vamos lá, me pergunta Essa quem é. pergunta é uma pegadinha, tá, pra gerar dúvida mesmo. Mas Satoshi Nakamoto, que você quer saber quem é, e eu também não sei. Sabemos. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, a verdade é essa. Pode ter sido uma pessoa, várias pessoas criaram lá atrás, em 2008, se não me engano, o primeiro white paper do Bitcoin. Aham. Ele usou a tecnologia blockchain para poder transacionar uma moeda. Ele disse como funcionaria a moeda dele. Não sei se o Fernando já teve a oportunidade de ler esse paper do Bitcoin. É um paper curtinho, ele tem, acho que se eu não me engano, 8 páginas, e explica como vai funcionar o Bitcoin, como é que vai funcionar essa moeda, onde só tem 21 milhões de unidades. Nossa. Você não vai ter mais unidades do que 21 milhões, e ele vai sendo minerado e construído, cada bloquinho dele, através do poder computacional das pessoas que integram a rede. Então, quando você usa a blockchain para poder transacionar alguma moeda, algum arquivo, ele entra a informação num bloco, eu estou transferindo 10 bitcoins para a Lohane, você é milionário. Pode transferir. 10 bitcoins agora. Irei aceitar. Quando eu coloco esse bitcoin, essa informação nesse bloco, e eu passo para o próximo bloco, ele nunca mais vai ser alterado. Aí ferrou, vão saber que eu tô milionária. Aí você estraga a minha vida. Mas não tem CPF Não, incluído. isso bem, A diferença é essa, você é apenas um número, um código de carteira ali. gostei. A não ser que você entregue para qualquer pessoa, ou para mim, ou para o banco, ou para a justiça, Sim. quem é esse códigozinho, esse Aham. hash, ninguém vai ter acesso à informação de quem é você. E é por isso que a gente não sabe até hoje quem é Satoshi Nakamoto. Caramba, ótimo exemplo, ótimo exemplo. Agora ilustrou muito, agora aprendi muito mais, já sou quase uma especialista. Mas aproveitando, falando do blockchain, me diz, quais são as profissões que estão em alta a partir do blockchain? Porque com certeza várias frentes de trabalho foram criadas, né? Conta pra gente esse crescimento. Fernando falou sobre inteligência artificial e você está me perguntando sobre blockchain. Só que o detalhe é que as duas tecnologias elas estão intrinsecamente ligadas. Então, quando a gente fala de profissões, quanto quem entende de inteligência artificial, quanto quem entende de blockchain, tem mercado, tem muita vaga de mercado aberta agora, nesse momento. Eu devo ter hoje no mundo cerca de 20 a 25 mil desenvolvedores em blockchain, que são especialistas. Eu devo ter milhões em outras áreas, mas em blockchain, 20 a 25 mil. Uau. Então significa que eu tenho um mercado de trabalho aquecido, porque Sim. todos os bancos vão transacionar em blockchain, todos os bancos brasileiros vão transacionar em blockchain. Criptomoedas também, né? Criptomoedas Tem também. mercado? O mercado é absurdo. Sim. Só que o mercado de criptomoeda, quando ele foi criado, ele teve um olhar meio por fora do tradicional, Sim. ou por fora do oficial, e a gente acabava transacionando Bitcoin ou qualquer criptomoeda por fora do mercado legal até. Hum. E nesse momento a gente está falando de transacionar em blockchain moedas oficiais. Eu estou falando dos BRICS quererem construir uma moeda única, onde tem aquela confusão lá com os Estados Unidos, que eu não vou entrar nesse meio, Sim. mas eles querem criar uma moeda única. E essa moeda, para você transacionar em tempo real, com velocidade, com segurança, com toda uma infraestrutura, onde você vai possibilitar que esses países transacionem, o único modo que eu consigo enxergar de ser feito rápido é em blockchain. Sim. Então, para eles criarem uma moeda única, eles vão criar em blockchain, ainda que elas possam ter pares em real, parem na moeda chinesa, parem em moeda iraniana. Então, eles vão precisar de uma tecnologia, de uma infraestrutura. Essa infraestrutura é blockchain. Os bancos brasileiros vão usar blockchain. A infraestrutura que eles estão usando é Hyperledger Bezo. Então, já está lá já tem relatório do Banco Central. Não sei se o Fernando já começou a olhar pro Drex, mas a moeda brasileira vai ser transacionada em real digital. E dentro dessas profissões, desenvolvedor em blockchain, talvez seja a profissão do futuro no mercado financeiro. Agora você tem especialistas em inteligência artificial com olhar de blockchain, porque blockchain é linha de código. E Sim. quando você usa inteligência artificial aliada à blockchain, ao invés de você o desenvolvedor parar lá para desenvolver cada linha de código, ele vai pedir para a inteligência artificial: olha, eu quero que o código seja descrito para essa função. E o ChatGPT ou qualquer outro
chat XYZ, ele vai desenvolver, acelerando a vida do desenvolvedor. Então não dá mais para você ser só desenvolvedor. Outra profissão também que a blockchain está impactando é quem trabalha com o mercado digital, por exemplo. Uhum. Então, você hoje pode trabalhar com blockchain da sua casa, não necessariamente sendo desenvolvedora, mas validando cada informação que foi colocada na blockchain. Você pode estar trabalhando, conferindo para um banco ou para uma outra empresa. Então, a gente tem algumas profissões que a blockchain vai impactar, a vida do bancário vai ser altamente impactada. Porque as transações, como eu te disse que a gente faz peer-to-peer, as transações do banco não precisa mais de alguém para ir lá validar, para alguém olhar. Já não precisa muito tempo, né? Hum. Meu pai, ele trabalhou no banco e me lembro que ele tá até ali olhando pra gente, mas o cargo dele era digitador experiente. Então ele conferia as informações que eram passadas. Hoje a blockchain vai conferir para você através de um smart contract, contrato inteligente, que na verdade não é um contrato nem é inteligente. Ele é basicamente uma linha de código que é onde você inclui uma informação e essa informação tem que ser validada num outro ponto. Então, essas profissões elas vão ser talvez as mais valiosas do futuro. E a vida do bancário, e eu falo porque eu fui impactado pelo bichinho da tecnologia, a vida do bancário ela vai ser transformada. Você já vê as agências sendo fechadas, porque você tem muita inteligência artificial substituindo o bancário, e você já tem gerentes sendo substituídos, assessores de investimentos sendo substituídos. Então, o que eu recomendo é que você comece a estudar, comece a procurar, comece a entender. Porque se você está hoje no banco, entende sobre inteligência artificial, entende sobre blockchain, você é um ativo importante para aquela instituição financeira. Pode ser que você tenha muito mais sucesso dentro dessa instituição. Vou começar a estudar agora mesmo. E deixa eu fazer uma pergunta que saindo um pouco aqui do roteiro, que você falou que não ia entrar nesse mérito, mas eu vou te perguntar. Conta pra gente aqui, você acha que papel moeda, a nossa vai acabar com toda essa modernidade? Porque tem o Drex, tem Blix. O que que você acha? Porque é um medo, gente, tem muita gente que tem medo, né, de já é raro hoje, porque hoje é tudo transação, né, digital, online, tudo é Pix, tudo é transferência. Você acha que a tendência aí do mercado é acabar Eu acho que o com papel moeda? Fernando poderia responder melhor do que eu, Eu porque ele, porque ele é perguntei. economista. É. Só que se eu pedir para vocês pegarem R$ 50 na carteira de vocês vão ter? Eu não tenho. Pois é. Eu não tenho R$ 1 na carteira. Eu não sei, mas assim, se eu tiver que pagar hoje alguma coisa em moeda espécie, eu não tenho. O que eu sei, o que eu consigo transacionar é Pix, o que eu consigo transacionar é cripto, o que eu consigo transacionar é crédito, mas papel moeda eu não consigo. Eu acredito que o papel moeda não vai acabar. Hum. Efetivamente, ele ainda tem alguma função dentro, talvez até de áreas mais precárias, comunidades, ou quando você vai viajar para um outro país que você ainda não tem um cartão internacional, uma tecnologia para poder aceitar, de repente no interior do Brasil, então você ainda vai ter necessidade. Porém, assim, se a gente está vendo agências fechando, a gente tem menos disponibilidade de dinheiro no mercado. Se a gente está vendo que as pessoas não sacam, os bancos também não vão ter interesse em colocar o papel moeda disponível. Eu acho que é uma tendência inexorável de diminuir. Acabar talvez não, mas para mim, pessoalmente, já acabou. Uhum. E o que que você acha sobre isso? Não é, Você sob sua perspectiva de economista, é por diga-me. aí, é por aí. Até a tendência, sim, tendência é acabar. A gente também assessora o pessoal da Casa da Moeda e a Sim. gente vê a produção, né, faz parte da assessoria. A gente verificar como é que está a produção, inclusive de papel moeda. A gente vai estar vendo que está caindo ano a ano a própria Casa da Moeda, se chama Casa da Moeda, mas está cada vez produzindo menos moeda meio papel, cédula, né? Uhum. E produzindo claro, tem outras produções, outros, materiais que eles, disponibilizam, mas a moeda mesmo ela tá no Brasil, pelo menos que esse processo tá sendo bem acelerado, né, dessa substituição. A tendência é não acabar, mas realmente, vai ter um uso muito, muito menos corriqueiro por parte da população. Eu acho que a sociedade como um todo tem, por mais que seja ainda um tabu, seja um tema ainda que muitas pessoas possuem dificuldade, né, porque é algo que criou uma proporção, a digitalização do mundo criou uma proporção de que tudo hoje realmente é online. Nós estamos sempre online. E tem muita gente que ainda tem dificuldade. Eu acho que tudo é questão de educação, né, aprendizado. Aproveitando, essa linha aí de raciocínio, vou perguntar para você, Fernando, conta pra gente como que você acha que os sindicatos podem contribuir para a vida do trabalhador, para que ele se adeque e se adapte a essa nova realidade no mercado? Bom, então, estava falando da questão principal que é relacionada com a introdução dessas novas tecnologias, que é
o emprego, né? A preocupação principal é dos trabalhadores em geral, organizados ou não, mas já que a gente está falando do trabalho organizado, no caso sindicatos, tem sido essa, né? Você tem já grupos de trabalho, você tem pesquisadores, você tem bastante gente que já está mobilizada para entender isso. E sindicatos pensando assim, ali na atuação mais corporativa até a atuação mais política. O que que também entrou um pouco na minha tese lá que eu acabei esbarrando, né, não foi exatamente sobre isso, mas chega, deságua, né, porque chega na luta de classe, como você tem esse embate ali entre o capital ali incorporado nessas novas tecnologias e o trabalho. O que que tem o tem que dar um passo atrás para conseguir explicar isso melhor. Você tem uma tendência que está posta no mercado de trabalho hoje, que o Thales também mencionou, que também já está acontecendo nos bancos e em várias outras, empresas e ramos, né, que é o seguinte: se você tem essa eliminação digamos, uma estrutura toda de trabalho, dentro de uma empresa para você oferecer um produto ou um serviço. No caso, vamos pensar nos bancos mesmo, né, você não vai ter necessidade mais de um analista ou de menos analistas, de toda uma série de trabalhadores que faziam um trabalho de mediação, validação, etcétera. Você tem, a própria lavratura desses smart contracts ou coisa do gênero, né, eu também não conheço muito, mas assim, você sabe que já está acontecendo e, o que que acontece? A tendência é que haja uma polarização. Que polarização é essa? Você vai ter de um lado você vai ter cada vez menos profissionais hiper ultra, qualificados para lidar lá na ponta de cima com essas novas tecnologias. E você vai ter, por outro lado, desse pessoal que, digamos, está no nível intermediário ou está sendo eliminado desses níveis intermediários, que vai ficar literalmente sem função. Inclusive não só dentro da empresa, eventualmente até no mercado de trabalho. Então, a tendência é que esses trabalhadores consigam outras ocupações, digamos, nas plataformas, que também é outra faceta desse desenvolvimento tecnológico, como eu falei lá aqui, mais cedo, né. Então o que que acontece? Como é que os sindicatos podem atuar nisso? São 2 pontas, você pode ter uma linha de atuação mais ou menos alinhada com os interesses do capital, mas claro, colocando as mediações possíveis, né, a gente está falando de um momento, acho, muito sensível aí na história da humanidade, se a gente pensar tudo que está acontecendo, que tem relação com esses desenvolvimentos, e de que, por exemplo, eh eh, a ocasião do centenário da OIT foi colocado como tema da Organização Internacional do Trabalho, foi colocado como tema o futuro do trabalho. E houve uma disputa, você tem nesse evento, né, que gerou um documento histórico lá de, os 100 anos da OIT. Você tem representantes de governo, das empresas e dos trabalhadores. E tinha uma disputa, por exemplo, de um lado, tendo, em vista esse cenário de polarização, essa tendência, o que que o capital propõe? "Ah não, vocês trabalhadores se qualifiquem". É literalmente isso, joga a responsabilidade no trabalhador, individualiza e quem se qualificar, se qualificou, quem não se qualificar vai cair lá no caldeirão das plataformas ou qualquer bico, ou mercado informal ou desemprego estrutural. E nesse sentido, como é que os sindicatos, por isso que eu falei da questão, você alinha mais ou menos levando em conta o cenário ali possível concreto. De um lado, beleza, olha, você pode tentar inserir nos acordos, por exemplo, uma cláusula ou cláusulas que, não, queremos garantias de qualificação ou de programas de treinamento constantes por parte da empresa para que nossos trabalhadores se adaptem a essas novas tecnologias. Num limite, porque a gente sabe que a tendência é eliminar a grande maioria. Por outro lado, quando você sai desse âmbito mais corporativo, você pensa mais no sindicato enquanto ator político, você pode demandar, por um lado, eh eh, alguma espécie de compensação, seja tributária, por exemplo, as empresas de alta tecnologia que são hoje as maiores do mundo, né, você pode tentar uma tributação sobre o resultado dessas empresas que seja revertido e, de alguma forma, em algum benefício para os trabalhadores como um todo, não apenas aqueles eliminados ali nesse processo. Isso pode desaguar em uma renda básica, alguma coisa assim. Olha, você está jogando um monte de gente na rua e essas pessoas como é que elas vão fazer para sobreviver? Isso é uma possibilidade. A outra é também você tentar criar plataformas ou também alternativas menos voltadas ao lucro, um caráter mais colaborativo, cooperativo, para que esses trabalhadores também encontrem uma nova ocupação.
E por outro lado, aí indo para outra ponta, né, entre qualificar, individualizar e qualificar a questão, e para uma pauta mais digamos, radical, no sentido de radical de ir à raiz das questões do capitalismo, é você exigir a redução da jornada. Porque, afinal de contas, o que acontece? Você tem toda isso desde o início do capitalismo, como estava dizendo também mais cedo. Os avanços tecnológicos, eles tendem sob o capital, a reduzir o valor da força de trabalho, criar mais desemprego, reduzir salários, etc. Por outro lado, isso do ponto de vista do valor de uso significa, olha, a humanidade, enquanto gênero, consegue organizar socialmente melhor o seu trabalho, de forma a que a gente utilize menos recursos, inclusive humanos, né, a nossa força de trabalho, para produzir o mesmo ou mais. E tá, então como é que a gente pode compensar isso, se a gente usa menos gente para produzir o mesmo ou mais? Fazer com que as pessoas trabalhem menos, Sim. no limite, assim. Aí, assim, isso não é uma coisa da minha cabeça, são as discussões que eu tive contato, inclusive, tenho contato nas minhas pesquisas. Então, pensar na atuação sindical, você tem uma série de como é que é, possibilidades, e eu estou só aqui ventilando algumas. Eu quero fazer também uma análise, assim, geral, só para a gente refletir, uma reflexão, tá? O que que acontece? Existe uma fatia da população que concorda com a evolução da inteligência artificial, com as novas tecnologias. Seria hipocrisia da nossa parte a gente não dizer que as ferramentas de conversação que nós temos no nosso celular, que facilitam o contato, a comunicação com os nossos amigos e familiares, ela não é positiva. É óbvio que antigamente a gente se prendia o quê? A SMS e a outros canais, outros meios. Hoje é tudo muito mais fácil, você se comunicar, interagir pelas redes sociais, você está ali trabalhando na sua empresa, você ter ali alguns robôs, algumas ferramentas de tecnologia que facilitam a comunicação. É humanamente possível você realizar 50, 100 ligações, 150 ligações no mesmo dia, e você tendo ali uma ferramenta, um robô que faça esse contato, que atualize ali as informações, enfim. A gente sabe que a inteligência artificial, ela é muito positiva nesse sentido. Ela traz mais praticidade para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano, pessoal e profissional. Porém, existe também uma fatia da população que tem medo de perder os seus trabalhos, por serem substituídos por robôs que produzem muito mais do que nós, seres humanos, mas que por detrás desses robôs existem pessoas. Então, assim, me resume, como que você acha que a gente consegue equilibrar esses 2 cenários? De que é muito importante a gente ter a inteligência artificial na nossa vida, mas ao mesmo tempo, nós temos medo e receio de sermos substituídos por esses robôs. Como a gente consegue equilibrar isso? Sim, pois é. Na verdade, você não tem um equilíbrio, né? Isso aí depende da correlação de forças na luta de classes. Isso é historicamente, como eu falei, desde a Revolução Industrial. Depois, pô, as máquinas sempre causaram. Aí, quando eu falo máquina, eu posso falar desde da máquina têxtil lá do século XVII, XVIII, até a mais sofisticada inteligência artificial que a gente tem. É claro, eu concordo com você, é isso. Você tem uma mistura, ali um combinado ali de fascinação e medo, temor, assim, isso está posto mesmo. Quando você, assim, também pesquisei bastante isso. Se você pega, eu voltei assim, até, digamos, uns 15, 20 anos, todo o noticiário referente a novas tecnologias, assim, no internacional e nacional. Como é que aparece? Eles têm todos um teor, assim, aterrorizante. Você vai perder o seu emprego, veja que profissões vão terminar no futuro, e inclusive essas notícias, elas são produzidas a partir, digamos, alguém publicou um estudo acadêmico, e você teve, por exemplo, 12 anos atrás, um estudo que ficou muito famoso, que era justamente, 2 pesquisadores, acho que do MIT, nos Estados Unidos, fizeram uma estimativa de que empregos, eles fizeram uma lista de empregos e disseram: "Olha, em 10, 20 anos, isso aqui tem 30%, isso aqui é 90% de chance de acabar".
Isso, ou seja, para quem pega ali, pô, eu sou bancário, aí o cara vê lá, pô, bancário tem 80% de chance de acabar, na média, assim, não é todos, né? Mas como eu falei, você pode ter uma polarização, que é a tendência que está posta. Então, a questão é que, óbvio, assim, ninguém quer abrir mão e nem deveria abrir mão de uma inovação tecnológica. A questão é que você dá um passo atrás e para conseguir enxergar o seguinte: essas novas tecnologias, elas não implicam uma melhoria de vida, em sentido amplo. Você pega assim, você tem uma tecnologia nova, ela faz você trabalhar mais ou menos, na média. Mais, exato. E isso vale para a classe trabalhadora globalmente. Então, qual é a questão? A tecnologia sobre o capitalismo, ela tem essa tendência perversa, ela impõe esse temor. E é por isso que tem assim, poxa, que maravilha, você imagina você entrar numa fábrica de carro ou de qualquer coisa assim, pô, não precisa de um trabalhador para fazer isso, tá? Mas, pô, eu queria estar trabalhando, eu queria estar montando carro. Não, assim, a aspiração que devia surgir nesse momento é: "Pô, que bom, os robôs vão produzir as coisas, fazer o trabalho chato, a coisa toda, e a gente vai poder liberar o nosso tempo pra gente, pra desenvolver a nossa própria humanidade, nossas qualidades que são únicas". Então, é nesse sentido, assim, por isso que eu digo que não tem equilíbrio, assim, por outro lado, você tem também uma linha de economistas e pesquisadores que afirmam o seguinte: "Olha, não, esse temor ele é todo infundado, porque a história já diz, a máquina tirou um monte as máquinas industriais tiraram um monte de gente das fábricas, mas elas foram para o serviço, então sempre vai ter uma compensação". O que que eu costumo, assim, também é resultado da pesquisa. Não, isso não valer agora, por quê? Você chega numa espécie de fronteira final aqui. Pô, beleza, se você migrou da agricultura para a indústria e agora da indústria para o serviço, do serviço você vai para onde? Não, então o que está acontecendo que tem causado bastante, essa ansiedade, que eu acho que ela está predominando sobre o fascínio. Beleza, você pega o celular, você faz 1000 coisas, você vai na internet, sei lá, tudo que você puder imaginar, mas ao mesmo tempo a ansiedade nesse sentido é que está prevalecendo, porque as pessoas estão: "Tá, o que que eu vou fazer?". Assim, não, porque não vai assim, tá, emprego no serviço também não vai ter, porque justamente é onde a gente está vendo que essa fronteira tecnológica está avançando. Então, nesse sentido. Fernando, desculpa te interromper. É legal o que você falou, porque o Uber foi muito isso. As pessoas saíram do trabalho, foram pro Uber, o Uber era uma função. E hoje você vê o CEO do Uber falar que em breve eles vão ser substituídos por carros autônomos. Já temos, né? Já temos na Europa vários carros autônomos. Eu acabei esquecendo de citar isso lá no início, né, porque é isso, exatamente, assim, você não, já tem esse desenvolvimento, o que que você já tem do ponto de vista técnico, a possibilidade de você ter um monte de carro já rodando na rua, você tem já muitos caminhões, sem motorista, caminhões que eles seguem, digamos, na estrada, um trecho específico, assim. Agora, tem um limite ético que está posto aí, tá, beleza, e se o robô atropelar alguém, ou se ele atropela uma pessoa, porque ele na hora ele tinha 2 para atropelar, e ele decide ali no algoritmo atropelar uma e não a outra, sabe assim? Isso é discussão que está posta mesmo. Agora, toda essa te isso voltando ali ao ponto que a gente estava colocando. Se isso está posto como tendência e obviamente a gente continua vivendo no capitalismo, infelizmente, assim, quem sabe a gente supera isso, né. Eh eh, esse desenvolvimento, da forma como ele está posto, a tendência vai ser gerar, um cenário catastrófico mesmo. Sim. Tem pesquisadores que são de fato bastante pessimistas nesse sentido, assim, ó, eu não vou citar aqui mas assim, eles afirmam assim com todas, olha, não vai ter jeito, vai ter. Aí você tem um monte de termos lá, apocalipse robô, das máquinas. É isso mesmo, pra você Os ver. filmes. Exatamente, aquela imagem do Exterminador do Futuro Sim. é muito assim, meio, inclusive quando você vai ver essas notícias, assim, que eu citei mais cedo, quando você vê, assim, a ilustração, é um robô chutando o cara da mesa, é sempre assim, pra você ver que tem uma mensagem ali de: "Olha, é pra ter medo", entendeu? Ó, Enfim. pois é. Não, muito bom, eu gosto muito desse assunto. Se deixar aqui, eu vou entrar nesse mérito aí de filme, enfim, vamos longe. Mas, Thales, pensando aqui no blockchain, geralmente quando a gente pensa blockchain, a gente acha que está totalmente atrelado ao mercado financeiro. Diz pra gente, assim, cita alguns exemplos de como o blockchain pode ser utilizado em outros setores do mercado.
Eu vou dar um exemplo que ele vai muito na linha do que o Fernando falou. Então, a gente vai aliar blockchain com inteligência artificial. E eu citei Uber agora há pouco. Como é que o Uber funciona? A gente tem o motorista, a gente tem o passageiro e a gente tem a empresa. É aquilo que eu falei. É a mesma coisa do banco. Eu tenho de um lado quem empresta, do lado quem pega o empréstimo e o banco. Então, qual é o papel da blockchain nesse meio? É descentralizar. Então, a aplicação da blockchain, ela pode substituir o Uber, por exemplo, com um contrato inteligente. Eu tenho o passageiro e eu tenho o motorista. E eu tenho um contrato inteligente, onde o passageiro diz que quer pegar o carro, o motorista diz que está disponível, e apenas essa linha de código vai fazer o trabalho de toda a empresa Uber. Então a gente faz a substituição do Uber. O Airbnb é um exemplo. Para ser prático, tem um site chamado Travala, que ele já faz isso. Qual o detalhe? Quando você contrata um Uber, o motorista do Uber, se você conversar com ele, ele sempre vai reclamar que o Uber fica com 25% do pagamento. Nem estou julgando, porque eu entendo que tem investimento em tecnologia, tem investidor ali por trás, com anos dando prejuízo. Uhum. Esse é um ponto que merece uma discussão grande, mas não é o grande detalhe. O detalhe é que quando você coloca a blockchain no meio e um contrato inteligente, esses 25% somem. Então, quem loca o imóvel, no caso do Travala ou Airbnb, ele fica mais feliz, ou quem vai alugar paga mais barato. Então você acaba diminuindo o custo do serviço. E essa é uma aplicação que você pode imaginar em várias áreas da tecnologia blockchain. Fernando, ele contou uma realidade que é um pouco assustadora sobre a questão dos empregos, e eu concordo com ele, mas tem um dado que nesse momento é positivo para quem quer fazer transição de carreira. Se o bancário vai perder o emprego, desenvolvimento é uma excelente carreira. No Brasil e mundo hoje eu falei de 20 a 30 mil desenvolvedores. Eu conferi aqui no ChatGPT, com inteligência artificial, são 40. Perguntei para ele qual é a necessidade de desenvolvedores até 2030. E ele me disse que a gente até 2030 vai precisar de no mínimo 500 mil desenvolvedores em blockchain. Então, concordo com o Fernando que a realidade não é das melhores, mas é um alento para quem pode estar sendo substituído nesse momento. E um detalhe, um bancário hoje, eu vou supor que ele ganha em média de 6 a 7 mil reais. O salário de um desenvolvedor blockchain hoje é de 20 a 30 mil reais. Aliás, em dólar, você ganha em dólar, você não está ganhando em real. Você pode trabalhar para uma empresa em qualquer lugar do mundo, em qualquer praia do Brasil e viver muito bem ali ganhando em dólar. Então, isso é um ponto positivo. Eh, então, tem várias aplicações da blockchain, da tecnologia, fora do segmento financeiro. Financeiro talvez seja a melhor aplicação onde a gente consegue utilizar ela de forma mais direta, porém você vai ter muita coisa podendo ser, eu não vou dizer substituída, mas melhorada com a tecnologia blockchain. Mas eu concordo que todos os cuidados que o Fernando citou aqui precisam ser tomados. O próprio Jeff Bezos, da Amazon, que é especialista em substituir humano por tecnologia, ele falou sobre renda básica universal, porque ele já entendeu o tamanho do impacto nas fábricas da Amazon. Ele tinha trabalhadores lá que trabalhavam muitas horas, reclamavam, e quando ele soube disso, ele falou assim: é verdade, esses trabalhadores não podem ficar o dia inteiro trabalhando tantas horas, porque era medido em quanto tempo ele retirava uma mercadoria. Então ele tinha 2 minutos para retirar a mercadoria, ou então ele tinha 2 minutos para poder embalar essa mercadoria, e eles começaram a ter problemas mentais no trabalho. Só que o que que o Jeff Bezos fez? Cara, vocês têm razão. Ele substituiu tudo por máquinas. Então, o trabalho era precarizado, porém ele não melhorou o trabalho, ele substituiu por máquina. Então, a gente tem, com grandes poderes vem grande responsabilidade. Sim. E a gente torce para que tenha uma regulação que você consiga aliar fome do capital, que é real, com a necessidade do trabalhador. Porque não adianta você ter só dinheiro no mercado se não tiver ninguém para consumir. Então a inteligência artificial tem que ser uma aliada, tem que trazer inovações tecnológicas e melhorar a vida do consumidor, a vida de nós seres humanos, porém ela não pode impactar na vida a ponto de a gente no futuro não ter o que comer. Muito bom, muito boa sua análise. E aproveitando isso, existem cursos ou certificações específicas para quem queira se desenvolver, para quem queira atuar com blockchain, que você possa sugerir aqui para gente?
porque é um mercado muito bom, é um mercado promissor, é um mercado que tem muita demanda na atualidade, como você mesmo exemplificou, o mercado aí que tem a necessidade de consumir esses profissionais e tende a ter um crescimento aí a longo prazo. Existe algum curso, alguma certificação, alguma especialização que podem fazer, que você pode vir a sugerir aos nossos ouvintes? Existem vários cursos que você pode consumir na internet de graça inicialmente, Uhum. mas eu acho que tem 2 coisas que vão ser fundamentais. A primeira é o inglês. Eu acho que o inglês, assim, é básico para você poder ingressar em qualquer carreira de inovação tecnológica, você vai precisar do inglês. E o segundo ponto, eu acho que é uma habilidade, que é a habilidade de pensar e perguntar. Eu acho que quando você fala de inteligência artificial, voltando até nesse assunto, se você não tiver a habilidade de fazer uma pergunta, uma boa pergunta, você não consegue acessar todo o potencial que uma ferramenta dessa pode te dar. O ChatGPT, ele hoje eu diria que 30% do meu trabalho, porque eu utilizo, ferramentas de inteligência artificial baseadas em ChatGPT. Um exemplo são reuniões. Quando eu faço uma reunião, ele grava a reunião, depois resume e me diz quais são as tarefas que ficaram para eu fazer, ou que eu tenho que cobrar no futuro. Então eu já tenho o resumo da reunião. Então, a habilidade que você vai precisar para poder ingressar no mercado de blockchain ou inteligência artificial, é a habilidade de pensar e saber perguntar. E depois você consegue na internet ter vários cursos iniciais para você poder se aprofundar na carreira. E aí é o que eu falei, você está falando de salário de 20 a 30 mil reais, É. iniciais. Muito bom, ótima dica, gostei. Já irei começar a fazer as minhas pesquisas para aprender mais sobre esse mercado. Mas vamos lá, e Fernando, a gente sabe que a Diese, ela desenvolve várias pesquisas sobre tendências de mercado e tudo mais. Você tinha, citado para a gente um exemplo de uma profissão, como é a própria profissão do bancário, que no futuro tende a ser substituída, enfim, pela inteligência artificial. Você consegue exemplificar para a gente outras funções? Só para a gente. Não, sim, na verdade, assim, se você como eu falei, se você pegar em diversos setores, do comércio às finanças, a indústria, como dizem, né, na indústria o tal do apocalipse robô já aconteceu, e foi acontecendo literalmente ao longo do século XX e agora com, digamos, com esse desenvolvimento do setor dos sensores mais sofisticados que eu citei lá atrás, que você tem literalmente a fábrica da Tesla, a famosa fábrica da Tesla lá na Califórnia, ela tem agora está na China, né, enfim, também tem na China, mas ela tem é uma planta enorme e tem pouquíssimos trabalhadores. Então, assim, isso na verdade é um movimento generalizado, assim, eu posso pegar aqui, ó, aqui um exemplo, você pode pensar em vendas também, Uhum. vendas, marketing, jornalismo, como eu citei, assim, você vai ter um monte de profissões que realmente a tendência é que acabem mesmo, sejam como outras do passado, né. Hoje, por exemplo, você não vai ver um anúncio para datilógrafo, né, era uma coisa que para quem tem uma certa idade, aí, já lembra, assim, de: "Ah, tô procurando emprego", aí você pegava o jornal impresso e via Isso. sim, as coisas vão mudam mesmo, né. Agora o que eu também queria salientar é justamente, tem essa possibilidade de compensação, né, alguns trabalhadores vão conseguir fazer a transição, mas a grande maioria não, porque literalmente enquanto tendência do capital, no sentido aí eu estou tratando mais especificamente da tendência de centralização do capital, que é você tem justamente poucas empresas, que conseguem tomar um mercado todo, essas empresas elas vão prescindir cada vez menos de trabalhadores. Dou exemplos, isso também entrou na pesquisa da tese, assim, qual é o grande barato, a grande novidade dessas big techs, assim? Elas conseguem lucros, faturamento, os indicadores contábeis delas são tão grandes ou maiores do que empresas tradicionais, como o Walmart, o McDonald's, etcétera, que aí você vê lá, quantos trabalhadores empregam? A Google, assim, 1000, sei lá, uma dessas big techs, sempre muito pouca gente, e McDonald's, emprega quase 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos e é desse tipo de coisa que eu tô falando. Inclusive, até nesses ramos também, por exemplo, se a gente pensar, o Thales falou aqui do Jeff Bezos da Amazon. Não, na verdade acontece, também estudei isso na tese, acontece uma coisa pior, ele fala todos esses caras das big techs, eles defendem a renda básica, assim, na renda básica não, renda mínima, que é o seguinte, olha só,
a gente está vendo o processo acontecer mesmo, já sabe que muita gente vai cair na miséria e dá uma migalha, e dá uma migalha para esse pessoal tentar sobreviver. Aí tem até estudos assim, quantos $1.000 tem que dar por pessoa para não ser uma coisa demais, mas também não ser o de menos. E também queria salientar também, porque considerando esse cenário que a gente tem no mundo hoje, em que esses caras, com quem eles estão alinhados politicamente, é importante também salientar, já que também a atuação sindical foi mencionada nas perguntas, esses caras, eles têm as práticas antissindicais mais ferozes do mundo, assim, eles usam as práticas antissindicais tradicionais de espionagem, sabotagem, perseguição, etc. E também tem usado a inteligência artificial e outras tecnologias para também fazer essa vigília sobre os trabalhadores, controlá-los politicamente, inclusive, não apenas do ponto de vista ali da produtividade, e a tendência é que isso se intensifique. E eles usam mesmo, assim, chegam a fazer mapas de calor, onde em um determinado supermercado ou loja está tendo mais agitação sindical. Chega a ser caricato, assim, mas naquelas máquinas que tem doce, assim, que tem dentro das fábricas, dos galpões, né? Fábrica não, né? No caso da Amazon, fica escrito lá e fica passando um letreiro dizendo assim: ó, o sindicato, não ouça o sindicato mente para você. Olha só. Nesse nível, assim, para você ver. Agora, eles falam, se eles defendem a renda básica, o que que eles não defendem de jeito nenhum por outro lado? A redução da jornada, por exemplo. Sim, que aí você vai literalmente contra o princípio do capital, que é o trabalho excedente. Se você consegue tornar todo o trabalho excedente trabalho necessário, você acaba com a festa dos caras, né? Então, talvez isso seja talvez uma mensagem interessante para ser pensada pelo movimento sindical, pelos trabalhadores como um todo, porque isso posto, e como eu falei, essas tendências postas e continuadas em operação, e com, digamos, essa não virada política, mas esse descortinar político, né, em direção a uma direita, que assim, né, eu vou falar o nome, assim, o que é, né, mas enfim. Uhum. Mas não vou falar o nome, né, enfim. Mas todo mundo meio que já sabe do que se trata. Então, assim, talvez seja o caso também da gente começar a tentar ser mais ousado em termos de políticos, porque senão os caras, no limite, vai ser isso. Como alguns autores, até apologetas de toda essa questão, defendem. Não, olha só, isso é importante salientar. Para esses magnatas e para esses autores, assim, que pesquisam isso, alguns, né, eles dizem o seguinte: olha, é tudo inexorável, não tem jeito, sentem aí e aceitem. E no limite a gente vai dar uma rendinha básica para vocês. Se a gente, se a classe trabalhadora aceitar essa posição, literalmente vai ser jogada lá nesse caldeirão aí da miséria, etc., do apocalipse tecnológico, robô, etc., o nome que se queira dar. Por isso foi muito bacana, foi muito legal essa tua reflexão, e só enfatiza a importância do trabalho que a FETRAF-RJTS, que os sindicatos realizam, porque é justamente a batalha, a luta pelo desenvolvimento, a luta pelos trabalhadores em modo geral. Então, o trabalho que a FETRAF-RJTS, por exemplo, realiza, ele é muito importante justamente para protegê-los contra tudo isso. Então, olha, nós já estamos chegando agora na nossa reta final, e eu quero solicitar a vocês que, começando com você, Thales, que faça suas considerações finais, porque nós já estamos encerrando, estamos no nosso último bloco. Fique à vontade. Obrigado, Lohane. Primeira coisa que eu quero deixar é um convite. Lohane citou no começo do programa que eu sou CEO do Blockchain Rio, eu cuido da parte de operações do Blockchain Rio, e o nosso negócio é fazer um evento sobre blockchain no Rio de Janeiro. Então a gente acredita que dentro do nosso estado é onde a gente pode ajudar melhor trazendo esse evento, trazendo pessoas do mundo para poder discutir. E dentro do evento a gente discute também. Fernando está super convidado para poder ser um dos nossos palestrantes lá no evento, para trazer a visão dele. Eu acho que a visão dele foi muito legal e é um pouco do contrassenso do que eu vejo muito lá. A gente fala muito sobre inovação, muita tecnologia, muito negócio, muito dinheiro, muito startup, mas eu acho que ele traz uma visão que é um contraponto que falta muito no negócio que eu trabalho hoje. Sim. Então, fica um convite para o Blockchain Rio. Ele acontece 6 e 7 de agosto no Expomag nesse ano de 2025, e lá a gente vai discutir mais profundamente sobre a tecnologia blockchain, sobre inteligência artificial também, sobre o futuro do dinheiro e também sobre o futuro do trabalho que a gente discute lá.
porque o Fernando só trouxe verdade sobre esse assunto. E é muito legal ter essa visão, porque às vezes a gente fica muito focado numa visão de capital e falta um pouco essa visão humana Verdade. para esse público. E queria agradecer também pelo convite do podcast mais dos bancários. Me sinto honrado porque eu fui um bancário, me sinto Isso. bancário até hoje, já que a gente trabalha no segmento das finanças. E acredito que a mensagem final é deixar para o trabalhador hoje que a carreira dele está realmente ameaçada, mas ele precisa fazer uma transição nesse momento, porque se a gente esperar o capital, ele provavelmente vai atropelar. Então que a gente consiga, se aprofundar em novas tecnologias, consiga estudar para no mínimo se manter, porque quem tiver o domínio sobre essas tecnologias, ainda que seja para fornecer o trabalho para o capital, ele consegue ter uma colocação melhor nesse momento. Então, o recado que eu tenho para dar é esse, e aguardo vocês no Blockchain Rio, estão todos convidados, e mais uma vez obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e com certeza irei a esse evento. Minha presença é mais que confirmada. Agora é com você, Fernando. Faça suas considerações finais, fica à vontade. Em primeiro lugar, manifestar aí minha satisfação pelo convite, agradecer o Thales, a Lohana e a FEPRAF, né, todo mundo, em nome do Diese, né, assim, estou aqui representando essa instituição. Bom, e também apresentar, acabou que eu não apresentei o Diese, né, o Diese é o Diese, né, é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que foi criado pelo movimento sindical lá nos anos 50, e é mantido pelo movimento sindical até hoje, e que faz esse trabalho de assessorar, pesquisar e também formar, né. A gente convido todos a conhecerem o Diese, a visitarem o site. A gente tem uma escola também, essa escola oferece uma série de cursos, inclusive, tem cursos que abordam essas questões sobre as novas tecnologias, etcétera. E a gente está sempre refletindo sobre o mundo do trabalho, né. A gente está aí para isso, né, literalmente, não só o mundo do trabalho, mas especialmente do trabalho organizado, que é os sindicatos. E também, assim, acho que foi uma discussão, acho que esse espaço é uma iniciativa importante, porque a gente sabe como a comunicação ela está se transformando o tempo todo, e hoje o formato é esse, né, a coisa muito da rede, do podcast virou uma coisa muito muito comum, né, as pessoas se conectam com isso, assistem, etcétera. E é bom, porque acho que é um espaço que ele permite você fazer, de repente, fazer uma introdução a um assunto, às vezes espinhoso para muita gente, mas ó, pô, beleza, você não fica especialista, mas você pelo menos você pega umas pistas ali para você conseguir se aprofundar depois, dependendo do interesse de cada um. Então é isso, assim, no mais é agradecer mais uma vez aí a oportunidade, né, em nome do Diese, e também sempre chamar os trabalhadores a refletir sobre a sua condição, nesse momento bastante complicado que a gente está passando no mundo, né, assim, pode falar do Brasil, mas assim, né, o mundo está meio pegando fogo, e obviamente essa questão das novas tecnologias, ela faz parte dessa problemática, se a gente quiser, e que bom que, a federação tem tido essa iniciativa de tratar desse tema também. É isso. Muito bom, muito bom. Bom, eu agradeço em nome da FETRAF RJS também. Nós agradecemos pela presença de vocês dois, que contribuíram e muito para o nosso episódio. Quero agradecer a presença de todos vocês ouvintes, agradecer também pelo apoio da FETRAF RJS, que vem realizando esse trabalho conosco, sempre interagindo, sempre criando novos episódios para contribuir para toda a classe. Agradeço a todos vocês, agradeço a vocês ouvintes que estão nos acompanhando aqui até agora. Espero que nós possamos ter contribuído e muito sobre esse tema que abordou sobre as novas tecnologias, blockchain, inteligência artificial e outras ferramentas voltadas para esse universo tecnológico. Aguardamos por vocês no próximo episódio. Mais um obrigada e desejamos para vocês tudo de bom e até logo. E ó, quem ainda não está nos seguindo nas redes sociais, adicione agora mesmo no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, Bancário Pode Mais, da FETRAF RJS. Até logo, gente! Muito obrigada mais uma vez.